Olá pessoal, vamos responder a lista de questões número 3 do módulo 2, referente à filosofia com conteúdo de Aristóteles. São 15 questões tratando sobre os mais diversos temas, dentre eles sua concepção política, sua concepção ética, o que significa ser um animal político, ser um animal social e as mais diversas concepções filosóficas apresentadas por esse autor, que é um dos principais pensadores da Grécia Antiga. Então vamos à questão 31, na página 8, que diz assim. É uma questão do Enem de 2013 que fala: a felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem ser separados, como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre é a mais justa, e a melhor é a saúde, porém a mais doce é ter o que amamos. Todos esses atributos estão presentes nas mais excelentes atividades, e entre essas, a melhor nós identificamos como a felicidade. Esse é um trecho do texto A Política, onde coloca algumas concepções filosóficas muito importantes do Aristóteles. A primeira é quando ele coloca assim: a felicidade. Puxa uma seta e coloca a palavra eudaimonia. Eudaimonia é uma palavra grega que significa felicidade, que vem de duas outras palavras. Eu, que significa bom, e daimon, que em grego significa demônio ou espírito. Não demônio no sentido pejorativo, mas demônio no sentido de tudo aquilo que vive e vaga entre o céu e a terra. Então, felicidade é um estado de espírito, é quando o seu espírito, quando o seu demônio, como diz Aristóteles, ele está bom, ele está bem, beleza? Mas para ele, a felicidade não é algo individual. A felicidade só é alcançada em coletivo, em sociedade. Ele diz que todo cidadão é um animal político, um zoon politikon, ou um animal social, ou seja, a felicidade só é entendida na relação com os outros. O homem só é feliz quando se relaciona bem. Por isso o tema da política, a vida do homem, a vida social do homem na polis é fundamental para que ele se compreenda, para que ele exerça suas virtudes e para que ele seja feliz. Então, felicidade, para Aristóteles, só é atribuído, só é conseguido, melhor dizendo, em sociedade, e para isso a política é um elemento fundamental, já que a política é a ciência de organização social em busca da felicidade, em busca do viver bem para o encontro da felicidade. Aí diz assim: ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais diversos e excelentes atributos, Aristóteles a identifica como: letra A, busca por bens materiais e títulos de nobreza. Não, nenhuma concepção do Aristóteles se aproxima com essa visão de riqueza material como obtenção da felicidade. Letra B, plenitude espiritual e acesso pessoal. Nessa alternativa você puxa uma setinha e coloca assim: Idade Média, o cristianismo. Essa é uma visão cristã, essa é uma visão da Idade Média de encontro da felicidade. A letra C diz: finalidade das ações e condutas. A alternativa letra C é a alternativa correta. Mas antes de a gente explicar o porquê, puxa uma setinha e coloca teleologia. Veja, teleologia e não teologia. Teleologia significa dizer que todas as coisas ou todas as condutas, tudo aquilo que existe tem uma finalidade. Para Aristóteles, a finalidade da nossa vida é ser feliz. Nas 4 causas de existência do ser, a última lá, a causa final do homem, é ser feliz. Quando as coisas cumprem a sua finalidade, elas são coisas boas. Quando as coisas não cumprem a sua finalidade, elas não são coisas boas, elas são ruins. Exemplo, uma aula, ela serve para educar, para ensinar conteúdo, para fazer com que o indivíduo aprenda algo. Se a aula não cumpre esse papel, significa que essa aula ela não teve a sua finalidade atingida, ou seja, ela não foi uma boa aula. Para Aristóteles, a finalidade de nossa vida, a finalidade de nossas condutas é o encontro ao alcance da felicidade. Letra C. Letra D diz: conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Isso é uma concepção do Platão, do mundo das ideias. E a letra E expressa o sucesso individual e o reconhecimento público. Se a letra A não pode ser, a letra E também não. A felicidade só é felicidade com os outros. Ninguém é feliz sozinho, segundo Aristóteles. Então, questão 31, gabarito letra C. Na questão 32, que é uma questão do Enem, PPL 2012, diz assim: quanto à deliberação, deliberam as pessoas sobre tudo. São todas as coisas objetos de possíveis deliberações? Ou será a deliberação impossível no que tange alguma coisa? Ninguém delibera sobre coisas eternas e imutáveis, tais como a ordem do universo. Tampouco sobre coisas mutáveis, como os fenômenos do solstício e o nascer do sol, pois nenhuma delas pode ser produzida por nossa ação.
O conceito de deliberação. Em deliberação, puxa a setinha e coloca escolha, ação do indivíduo. Tratado por Aristóteles, é importante para entender a dimensão da responsabilidade humana. A partir do texto, considera-se que é possível ao homem deliberar sobre. Veja, o próprio texto está mostrando que o homem não pode deliberar sobre a natureza. A natureza ela age de forma autônoma, segundo as suas leis. O homem não pode deliberar ou escolher ou agir de acordo, ou melhor, agir ou interferir no nascer ou no pôr do sol, na lógica existente do mundo natural. O homem pode deliberar e escolher as suas ações, já que ele é um sujeito autônomo, livre e pensante. Então, partindo dessa ideia, vamos tentar responder a questão. A letra A diz: coisas imagináveis, já que ele não tem controle sobre os acontecimentos da natureza. Letra A não pode ser. Sublinha para mim a parte que diz coisas imagináveis. Não são coisas imagináveis, é a relação com o mundo real com o mundo concreto. A letra B diz: ações humanas, ciente da influência e das determinações dos achos sobre as mesmas. Veja, se o sujeito, ou melhor, se o cidadão ele é autônomo, pensante, utiliza da razão para deliberar, para escolher as suas ações, ele não há determinações dos achos ou de elementos que vão para além da nossa materialidade, coisas que não podem ser explicadas racionalmente nas ações dos indivíduos. Letra B não pode ser. Letra C diz: fatos atingíveis pela ação humana, desde que estejam sob seu controle. O homem, o cidadão grego, cidadão ateniense, segundo Aristóteles, tem um direito sobre suas escolhas. Partindo dessa ideia, suas deliberações elas são autônomas e atingem o fim que ele aplica, o que ele quer delas. Beleza? Então, letra C está correta, pode marcar. A letra D diz: fatos e ações mutáveis da natureza, já que ele é parte dela. O homem é parte da natureza, mas como o próprio texto disse, ele não pode deliberar sobre as ações naturais, sobre o meio natural. Aí é um outro campo onde o indivíduo não pode ter uma interferência direta. O exemplo do nascer do sol que eu falei há alguns instantes. E a letra E diz: coisas eternas, já que ele é por essência um ser religioso. Absolutamente nada a ver. Letra E não tem nenhuma conexão com a realidade, não tem nada correto aqui na letra E que a gente possa inclusive explicar. Está totalmente equivocada. Descarta a letra E. Questão 32, letra C. Na questão 33, ela diz o seguinte: na obra de Aristóteles, a ética é uma ciência prática, concepção distinta de Platão, referida a um tipo de saber voltado à ação. Na Ética Nicômaco, Aristóteles destaca a excelência moral determinante para a constituição de uma vida virtuosa. Esta excelência moral tão importante é, veja, ele trata alguns temas aqui importantes. O que é ética? Ética é um ramo da filosofia que julga ou que analisa criticamente a moral. Então a ética está envolvida diretamente com o viver bem. O que fazer para viver bem e conviver bem com os outros. Então esse conceito tem um envolvimento direto com esta concepção de como se portar, de como agir, de como as nossas ações devem nos conduzir para uma boa vida. Partindo dessa ideia, Aristóteles tem um conceito aqui importante enunciado, que é o conceito de virtude, ou como ele está colocando, de vida virtuosa. O que são virtudes? Virtudes são ações dos indivíduos onde existe um equilíbrio entre o seu excesso e a sua escassez. Vícios são todas aquelas coisas que não são virtudes. Vícios são desvirtuações das ações dos indivíduos. Exemplo, a coragem ela é uma virtude humana. O excesso de coragem e imprudência ela é um vício, ela é uma ação equivocada. Assim como a falta de coragem, a escassez de coragem, a covardia, ela também é um vício. Ela é uma desvirtuação, no caso de falta, de escassez, de coragem. Então a coragem é o meio termo, é o elemento de moderação, de prudência existente entre o excesso e a escassez. Sabendo disso, a gente já acabou matando a questão 33, que é a letra D, a prudência ou a moderação. Lembra? Isso o Aristóteles chama de justo meio. Justo meio é a medida, a linha divisória entre o excesso e a escassez das ações. É o que separa, é o que diferencia um vício de uma virtude. Beleza? Então, questão 33, letra D. A prudência ou a moderação. A questão 34 fala o seguinte: Aristóteles considerava que era melhor para a sociedade a soberania política ser entregue ao povo, como ocorre na democracia, do que alguns homens notáveis, como na oligarquia ou aristocracia.
Ele argumentava que, mesmo que um indivíduo isoladamente não fosse muito competente no ato de julgar, quando unido a outros cidadãos, julga melhor, porque a união reúne as qualidades de cada um. A vantagem da democracia, segundo o ponto de vista de Aristóteles, seria a de... Veja, Aristóteles ele não tem uma concepção definida de política. Então, assim como fala, por exemplo, como fala Platão, que ele defende uma sofocracia, uma aristocracia dos filósofos, aonde os melhores da sociedade, que são os filósofos, indivíduos capazes de agir de acordo com a sua racionalidade, que são mais difíceis de corrupção e que buscam a verdade e o bem comum, diferente disso, Aristóteles não prega uma concepção única de política, de governo, melhor dizendo. Então, a democracia, para Aristóteles, tem seus pontos positivos. Você tem que imaginar o seguinte, ou melhor, você tem que pensar o seguinte: toda vez que falar de política em Aristóteles, você tem que lembrar que, para ele, independe da forma de governo. Pode ser uma aristocracia, pode ser um governo, uma monarquia, pode ser inclusive uma democracia. Mas o sentido último deste governo deve ser a busca do bem comum. Se buscar o bem comum, é um bom governo. Se não buscar, é um governo desvirtuado, é um governo degenerado que pode se transformar em algo que não é bom para o conjunto da sociedade. Então, voltando aqui ao tema da democracia, ele está dizendo que tem um aspecto, quer dizer, um dos aspectos positivos da democracia é que ela reúne as melhores virtudes, as melhores capacidades, as melhores qualidades dos mais diversos indivíduos na forma de julgar as suas ações, na forma de julgar aquilo que deve ser deliberado, usando o termo de uma das questões anteriores. Então vamos aqui. As vantagens da democracia, segundo o ponto de vista de Aristóteles, seria a de letra A. Combinar as qualidades de muitos e neutralizar seus defeitos. É a interpretação textual, é o que fala Aristóteles e é o que fala esse trecho do texto aqui da questão 34. Pode marcar a letra A. A letra B diz: garantir que os defeitos do povo sejam corrigidos pela elite. Veja, é fazer com que os defeitos sejam anulados no todo e que as virtudes, que as qualidades sejam exaltadas, sejam unidas, sejam somadas. Não está falando de divisão entre pobre e rico, entre população em geral e elite, beleza? Letra B não pode ser. A letra C diz: proporcionar à maioria as vantagens da corrupção, também não. Letra D: permitir que os grandes homens falem em nome de todos. Veja que ele está ele está exaltando o processo democrático. A democracia, no caso aqui ateniense, ainda que seja limitada, ainda que seja uma democracia do cidadão, ela não transfere a um indivíduo o poder de falar sobre os outros, ou melhor, falar para os outros. Beleza? Letra D não pode ser. E letra E diz: promover o anonimato das opiniões e decisões. Absolutamente não. Ele quer a participação dos indivíduos para que possa ser exaltado as suas melhores qualidades e serem somadas a um todo, para que a sociedade fique cada vez mais capaz de julgar e deliberar de forma mais qualificada. Então, questão 34, letra A. Na questão 35, que é uma questão do Enem de 2017, acompanha comigo o que o texto diz. É um texto um pouco longo e a gente vai precisar de uma concentração maior para poder ler e fazer a sua interpretação para já ir direto à alternativa correta. O texto começa assim. É um texto do Ética Nicômaco, do Aristóteles, que diz: se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim. Evidentemente, tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Em sumo bem, você coloca assim: o melhor que existir. A soma das mais diversas coisas boas, das qualidades, é tudo aquilo que há de melhor. Beleza? Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos para determinar, ainda que em linhas gerais, apenas o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado. Sublinha para mim: a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado. Quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto? E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica, estão sujeitas a ela. Ora,
Como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que a finalidade será o bem humano. Sublinha para mim, felicidade e bem humano é o sumo bem, é a junção das coisas melhores que existem, das melhores qualidades, dos melhores atributos que podem ser alcançados. Para Aristóteles, a relação entre sumo bem e organização da polis pressupõe que... Então ele quer saber o seguinte, como a organização da polis, como a política, ela influencia no encontro do sumo bem, em atingir o sumo bem, em dar aquilo que é de melhor dos indivíduos individualmente, consequentemente, e socialmente também, beleza? A letra A diz: o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. Sublinha cada um. O bem, o bem comum só é encontrado na política, na vida, na polis. Letra B. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são portadores de verdade. Absolutamente não. Isso é um atributo humano, não tem absolutamente nada a ver com a fé em um deus ou em vários deuses. Letra B não pode ser. Letra C diz: a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Exatamente, porque é ela que delibera sobre a organização social, ela que delibera sobre quais outras ciências, inclusive, vão ser estudadas. Então, se tudo que existe de um jeito, porque existe política, porque existem indivíduos que praticam e exercitam as suas tarefas sociais na polis, ou seja, fazem política. Letra C pode marcar na questão 35. Letra D diz: a educação visa formar a consciência de cada pessoa. Sublinha para mim, cada pessoa não é de cada pessoa. A educação, ela visa formar a consciência do cidadão. Cidadão é uma coisa. Qualquer pessoa é outra, porque qualquer pessoa envolveria, por exemplo, os escravos. E você sabe que escravo não é cidadão. Segundo Aristóteles, escravo não é nem animal político, não é nem animal social. Vamos fazer uma questão sobre escravidão mais à frente e eu vou exemplificar melhor, vou explicar melhor o que isso significa dizer. A letra D não pode ser. A letra E diz: a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Sublinha para mim protege e sublinha para mim democracia. Não necessariamente é apenas esse regime de governo, e ela não protege. Nenhum regime de governo protege com que ele se degenere, do que ele não encontre o bem comum. Seja uma democracia, seja uma aristocracia, seja uma monarquia. Depende da intencionalidade, das deliberações de quem está à frente desse governo. Beleza? Questão 35, letra C. Na questão 36, diz o seguinte: a sabedoria do amo consiste no emprego que ele faz dos seus escravos. Ele é senhor, não tanto porque possui escravos, mas porque dele se serve. Esta sabedoria do amo nada tem, aliás, de muito grande ou de muito elevado. Ela se reduz a saber mandar o que o escravo deve saber fazer. Também todos que a ela se podem furtar deixam os cuidados a um mordomo e vão se entregar à política ou à filosofia. O texto A Política de Aristóteles, que trata sobre o tema de cidadão. Veja, uma característica valorizada durante a Antiguidade, ainda que Aristóteles esteja ali localizado já no período helenístico, já no domínio macedônico, é o ócio criativo. Ócio criativo é tempo livre para pensar, tempo livre para se educar. Só consegue ser animal político, ou exercer o dever ou fazer política, aquele indivíduo que tem tempo livre. Tempo livre para se educar, para ter acesso à arte, para ter acesso a aulas, estudo e prática de retórica, para fazer uma série de coisas que significam um desenvolvimento da racionalidade em detrimento da ignorância humana. O ócio criativo desvaloriza o trabalho, mas a gente precisa de produção material para que as coisas existam. Nenhum prato de comida se põe sozinho na mesa. Então, os escravos eles tinham um papel, que era o papel de fazer a produção material para que o cidadão não precisasse trabalhar, não precisasse botar a mão na massa, porque botar a mão na massa é uma característica desvalorizada na antiguidade clássica. Tranquilo? Então diz assim: o filósofo Aristóteles dirigiu, na cidade grega de Atenas, entre 331 e 323, uma escola filosófica chamada de Liceu. Lembra, o Liceu é uma escola que dividia entre conhecimento teórico, entre conhecimento metafísico e conhecimento prático. Ou seja, ela era uma espécie, se a gente pode dizer hoje, de escola técnica. Alguns estados tinham antigamente o Liceu, que foram substituídos ao longo do tempo, com o passar do tempo, pelas escolas técnicas, os antigos Cefetes e agora os IFES. Beleza?
uma escola filosófica chamada Liceu, não é certo? Aristóteles considera que a escravidão, então ele quer saber o que o Aristóteles acha da escravidão. Eu já dei um spoiler, vamos procurar nas alternativas aí qual a alternativa correta. A letra A diz: é um empecilho ao florescimento da filosofia e da política democrática nas cidades da Grécia. Sublinha para mim, empecilho não é um empecilho. Ao contrário, ela ajuda a que o cidadão possa se educar mais, possa exercer a política, a arte da retórica, o pensar, usar a racionalidade, pensar sobre seus problemas e pensar sobre problemas da polis. A letra B diz: permite ao cidadão afastar-se de obrigações econômicas, está correto até aqui, e dedicar-se às atividades próprias dos homens livres, que é a prática do ócio criativo. Letra B está completamente correta, pode marcar a letra B. A letra C diz: facilita a expansão militar das cidades gregas à medida que liberta os cidadãos dos trabalhos domésticos. Sublinha para mim, facilita a expansão militar, facilita o desenvolvimento da racionalidade, não a expansão militar, principalmente porque Aristóteles está falando de Atenas. Letra D. É responsável pela decadência da cultura, pois os senhores preocupavam-se somente em dominar os escravos. Os senhores se preocupavam sobre a sua vida, sobre problemas da polis, sobre se educar melhor, sobre utilizar o seu tempo livre para a criatividade, não em dominar apenas os escravos. E letra E. Promove a união dos cidadãos das diversas polis gregas, no sentido de garantir o controle dos escravos. Sublinha para mim, união dos cidadãos. Lembra que na Grécia, falar de Grécia é falar de polis, das cidades-estados independentes. Eles não provocam a união dos indivíduos, mesmo que seja sobre o tema da escravidão, uma escravidão por dívida, mas não é o tema central, não tem absolutamente nada a ver com a questão 35, letra C, onde mostra que a política, letra B, onde fala que o cidadão ele tem as suas obrigações, que é de fazer política, de pensar, de se instruir, enquanto escravo da produção material. Vamos à questão 37. Na questão 37 tem assim: leia o texto a seguir. A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada à escolha e consiste numa mediânia. Em mediânia, sublinha para mim, puxa uma seta e coloca justa medida ou justo meio. Isto é, a mediânia relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem, sublinha para mim, princípio racional próprio do homem, dotado de sabedoria prática. Ou seja, o homem sabe sobre o que faz, ele pensa e deve pensar sobre suas atividades, ele é um ser racional, diferente de qualquer outro, é um animal político. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a situada ética em Aristóteles, pode-se dizer que a virtude ética, letra A, reside no meio termo que consiste numa escolha situada entre o excesso e a falta. Está completamente correto. Lembra do exemplo da coragem quase agora? Coragem é o meio termo entre a sua escassez e a sua sobra, o seu exagero. Letra A está correta. Letra B diz: implica na escolha do que é conveniente no excesso e do que é prazeroso na falta. Absolutamente nada a ver. A realização de todos os nossos desejos, a manifestação máxima da nossa felicidade é quando as ações são corretas, cumprem a finalidade. E elas só podem ser corretas e cumprir a finalidade se elas forem baseadas em um justo meio. Letra C. Consiste na eleição de um dos extremos como mais adequado, isto é, ou o excesso ou a falta. Nenhum, nem outro, nem excesso, nem a falta. Não equivale ou não consiste em nenhum tipo de eleição. Ao contrário, o excesso e a falta são vícios, não virtudes, que é o que o justo meio proporciona às nossas ações. E a letra D diz: pauta-se na escolha do que é mais satisfatório em razão de preferências pragmáticas. O que é o pragmatismo? Pragmatismo, uma pessoa pragmática é aquela que pensa o seguinte: farei tal coisa com esse determinado objetivo. Não pensa nas suas consequências mais amplas, num contexto mais macro. O pragmatismo vê o resultado imediato em cada ação. Veja, Aristóteles fala uma coisa que é sensacional. Para ele, as melhores coisas do mundo são aquelas que não têm uma finalidade prática. Veja, por exemplo, a faculdade de medicina, vocês vão estudar, quem vai cursar medicina, evidentemente, vai estudar sobre a vida, no seu mais diverso termo biológico, natural, certo? Então vocês vão ajudar pessoas a salvar vidas, vocês vão
dar medicações e fazer procedimentos para que a pessoa não perca a sua vida. Na filosofia, a gente trata sobre o tema da vida, mas trata sobre uma outra perspectiva, sobre a condição existencial. Por que estamos aqui? Por que a vida humana acontece? O que significa viver? Qual a nossa função diante desse mundo tão complexo e tão maravilhoso? Então veja, são temas iguais, a vida, mas por perspectivas diferentes. Então Aristóteles vai dizer que as melhores coisas são aquelas que não têm uma finalidade prática. Exemplo, o amor. Qual a finalidade prática do amor? O amor existe para amar alguém, para lhe satisfazer. Satisfazer no sentido de um prazer amplo, não de satisfação sexual ou satisfação só meramente emotiva. Mas qual a finalidade prática de amar? Qual a finalidade prática de um beijo, de um abraço? Então, as melhores coisas, segundo Aristóteles, são aquelas que não têm uma finalidade prática, não têm relação com o pragmatismo. Letra D não pode ser. E a última alternativa da questão 37 diz: baseia-se no que é mais prazeroso em sintonia com o fato de que a natureza é o que nos torna mais perfeitos. O que nos torna mais perfeitos é ser humano. O que nos torna mais perfeitos é sermos animais racionais que pensamos sobre as nossas ações e não a natureza nua e crua.